e hoje a gente vai falar sobre ideias para você atrair clientes, de conteúdos para você produzir para o seu blog, para o seu negócio, para poder atrair clientes. Esse é um conteúdo que muita gente pediu para a gente fazer, né? Enfim, por falta de ideias, porque os trabalhos estão parados. Então, aqui vai ser uma aula bem prática que eu vou mostrar para vocês o como vocês vão produzir conteúdo, né, de forma orgânica para você postar no seu site, para você postar no seu blog e com isso aumentar o relacionamento com o seu cliente. Vale frisar, né, que um dos pontos mais importantes é o relacionamento nesse momento que a gente está parado, né? O relacionamento, não só quando a gente está parado, mas todo relacionamento que a gente tem com o nosso cliente, ele é importante para a gente atrair mais pessoas, as pessoas vão nos considerar uma referência e com isso a nossa audiência ela vai aumentar, tá? Hoje esse vai ser o tema do nosso conteúdo aqui no Album e antes de começar o conteúdo eu quero fazer um convite para você que está vendo essa aula, para que você entre no nosso grupo do Telegram. Lá tem muito conteúdo, a gente está fazendo um conteúdo por dia praticamente aqui na Album, né? Essas 2 primeiras semanas eles foram diretamente no Facebook e a semana que vem a gente vai mudar um pouquinho o formato, vai deixar um pouco mais dinâmico também. Vou colocar no YouTube. E se você tiver alguma pergunta, coloca aqui nos comentários, manda pra gente, ou manda pra gente no inbox do Instagram, @albumpro. E na descrição desse vídeo que você está vendo, tem aqui o link para você entrar e fazer parte do nosso grupo do Telegram. Beleza? Então, esse vai ser o primeiro tópico que a gente vai abordar, né? Porque as pessoas elas têm muita dificuldade de produzir conteúdo pelo não saber como começar esse conteúdo. Então, uma das coisas que a gente sempre tem que pensar dar um passo atrás e olhar para a nossa casa, né, para o nosso negócio e conhecer um pouco de quem é o nosso cliente. Né? Essa é uma pergunta que parece fácil, mas na verdade ela não é tão simples. Conhecer quem está, para quem a gente está se comunicando é algo muito importante para definir qual vai ser a linha editorial de conteúdos que a gente vai produzir, que a gente vai fazer, porque na verdade a gente produz conteúdo para quem a gente vai se relacionar, né? Então todo mundo que está presente nesse conteúdo hoje que gostaria de aprender a criar conteúdos é um público-alvo para utilizar as soluções da Album. Então, eu queria até reforçar, fazer um parênteses aqui. Se você que está assistindo ainda não tem uma conta na Album, uma conta grátis, vai ser muito importante você criar a sua conta aqui na Album. Vou fazer aqui, vou mostrar. Você vai, antes da gente começar, você vai vir aqui em albumpro.com e vai clicar em criar conta grátis, tá? Então aí faz isso já, é bem rapidinho e aí a gente você vai conseguir acompanhar um pouquinho aí do conteúdo que eu vou passar aqui hoje. Então beleza. Então o primeiro passo, né? Quem é o meu cliente? Para quem que eu estou produzindo conteúdo? Né? É uma pergunta muito importante. Eu queria que você que está participando dessa aula, você anotasse isso e depois você vai responder. Vou passar um modelo aqui visual, inclusive eu já utilizei em alguns dos workshops da Album, passando esse modelo, esse Canva, né? Que ele é importante para você definir quem que vai ouvir tua mensagem. Então fica a dica aqui. E vai ser em cima desse slide aqui, desse Canva, que você vai conseguir entender um pouquinho mais de quem é o seu cliente. Ou seja, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vê, né? O que ele fala, o que ele faz, o que ele ouve. Né? Então, esse Canva, ele ajuda você a descobrir um pouquinho de quais são as possíveis
os possíveis problemas que esse cliente, que esse público-alvo seu tem e quais são as soluções que você, como, como prestador de serviço, pode dar para ele com relação às dores e aos desejos que ele tem. Então, isso é muito importante a gente saber. É só dividir nesses dois pontos. Quais são as soluções que você. Quais são os problemas que essa pessoa tem, né? Até vou rodar um pouquinho mais para baixo aqui. Quais são as dores, né, que a gente chama, que esse meu cliente-alvo tem, e quais são as necessidades que eu, como prestador de serviço, como fotógrafo, como videomaker, eu posso resolver, né? E quando eu digo resolver, não é fazer pelo cliente, mas sim entregar alguma informação relevante, produzir algum conteúdo relevante que vai ajudar essa pessoa sair do A e ir para o B, e aí sim ela vai te considerar uma solução inconscientemente para o problema dela. Então, queria pedir para vocês que estão assistindo deixarem nos comentários aqui se vocês têm alguma dúvida com relação a essa estrutura, tá? Eu vou responder isso tudo no grupo do Telegram, inclusive vou deixar esse material lá também, para você poder ter um norte aí e poder descobrir e traçar quem é a pessoa que você está conversando e poder colocar em prática, beleza? Depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos aí de alguns clientes da Album que já estão fazendo isso, que fizeram isso muito bem, tá? Para você ter uma referência e também poder praticar no seu site. Então eu não vou me aprofundar muito nesse Canva, vou deixar ele para você no grupo do Telegram e basicamente é ele que vai dar um norte aí de que tipo de conteúdo que eu vou fazer para esse meu, para atrair esse cliente que eu quero, né? E atrair o cliente que eu quero é exatamente isso que eu falei. Eu atraio exatamente quem eu quero, porque eu consegui mapear e descobrir quais são as necessidades dessa pessoa, né? Quando você assiste a um conteúdo, você com certeza está no seu subconsciente resolvendo um possível problema, né? Por exemplo, a gente está passando por uma fase agora, né? Nesse momento, no dia 21 de abril, que o mundo todo está em crise, né? Todos estão fazendo milhares de conteúdos, milhares de lives, e elas estão, de certa forma, resolvendo um, uma pequena, suprindo uma necessidade ou atendendo alguma dor, né? Então, até os artistas, né, que eles estão parados agora, eles estão fazendo ali os shows dele de forma virtual. Por quê? Porque eles querem se relacionar, eles não querem perder a relação com o público. Isso é o ativo mais importante para eles, é a audiência, né? E a audiência, ela se conquista com tempo e com frequência. Então, assim, primeiro ponto, a gente preenche esse de forma simples, né? Os pontos mais importantes desse Canva são quais são as dores e quais são as necessidades que o meu cliente tem, beleza? Meu target, meu público-alvo, beleza? Então, então tá. Então, eu descobri quem é o meu cliente. Agora a gente vai direto para o ponto desse conteúdo de hoje, né? Que é as ideias práticas. Então, para a gente começar a estruturar essas ideias, eu preciso te mostrar esse funil, né? Que ele é muito conhecido, né? É um funil que basicamente ele passa por etapas, né? Então, é um funil tradicional que você começa por uma etapa que é essa que a gente vai falar hoje, que é de atrair novos clientes. E aí a gente vai fazer isso, eu vou mostrar algumas referências que você pode fazer isso no seu blog, ou gravar em vídeo, enfim, dá para fazer de diversas formas. Depois, essas outras etapas aqui a gente até consegue fazer com conteúdo, porém elas são mais eficazes com outras técnicas. Por exemplo, depois que a gente criou um monte de conteúdo para atrair muita gente para o topo do nosso funil, aí a gente utiliza o conteúdo de forma um pouco mais direta, né? Então, beleza, você considera que isso é para você, e na segunda etapa eu tenho uma solução, né, que tem uma grande oportunidade para você entrar em algo. Então, basicamente, esse é o ponto do funil. E depois a gente entra na parte da venda e da fidelização, que é
o final desse funil. Então, queria mostrar isso daqui para a gente ver que tem estágios, né? Tem tipos de conteúdo que eu uso para cada estágio desse funil. E agora eu vou, de forma um pouco mais pausada, comentar um pouquinho sobre os tipos que a gente tem de posts, né, para poder atrair clientes. Acho que esse é o nosso tema principal da aula de hoje. E eu quero começar aqui dizendo e até fazendo uma pergunta para você sobre o que você está fazendo hoje. Se faz essa pergunta, o que você que tem um site hoje ou que não tem um site está fazendo hoje para atrair clientes, né? Faz essa pergunta. Se você já está produzindo conteúdo, eu tenho certeza que que algumas dessas ideias aqui que estão na tela, elas vão te ajudar muito na hora de você decidir é, construir o seu próprio calendário editorial. E é muito importante agora que a gente está num período de quarentena, produzir muito conteúdo, muito conteúdo. Que as pessoas elas estão com o dobro de tempo para consumir esse conteúdo também. Então elas têm que escolher. E o conteúdo ele tem que ser de muito valor. Ele não pode ser um conteúdo raso. Ele tem que realmente resolver um problema, dar uma ideia muito clara para você conseguir sair do ponto A e ir para o ponto B, tá? Então vamos começar aqui pelo tipo de post de entretenimento. Então, post de entretenimento nada mais é do que você conseguir contar uma história, né, que vai envolver a sua audiência esse tipo de post ele funciona muito em vídeo, né? Você contar isso de forma conversar com algum parceiro, com algum fornecedor, isso funciona muito bem. Depois você pega esse conteúdo e transcreve para o seu blog. O post humanizado, né? Que hoje é muito bacana esse tipo de post porque a gente consegue ter uma relação direta com a nossa audiência. Eu vou dar um exemplo um pouco mais prático ali embaixo depois sobre esse post tipo humanizado que você chega direto no seu público-alvo sem ele perceber, ou seja, você está conversando com ele, né, do jeito que eu estou fazendo com vocês, você consegue chegar nele sem que sem que você peça para ele me assista, né? Então acho que esse post humanizado ele é muito poderoso, ainda mais agora. Post promocional ele chama a atenção pelo fato do valor da grande oportunidade que tem por trás desse post. Utilidades sobre influenciadores que podem ajudar, né? Ali voltando na nossa persona, no nosso cliente, o que esse cliente ele vê, né? O que ele consome? Quando eu falo algo que esse meu cliente ele consome, eu estou me conectando com ele. Eu estou oferecendo algo de valor, estou mostrando para ele que está aqui, ó. Esse fulano, esse fulano e esse fulano, eles fazem isso é, que você está procurando, né? Pode ser que muita gente que te segue, que olha, que vê que você já é um fotógrafo e tudo mais, tá? As pessoas elas conseguem olhar para você como uma referência, porém elas não conhecem o que você conhece de referência. Então compartilhe com elas as referências que você tem. Isso vai ajudar muito também na hora de você criar esse tipo de post. Um post temporal, né, aproveitando aí assuntos temporais aí, no caso a gente está vivendo hoje, né, uma situação global, então tem muita gente se aproveitando de forma indireta, né, que é até um conselho, não se aproveite de uma tragédia, mas sim coloque pequenos pontos ali, né, de forma não sensacionalista, para você conseguir ajudar e não alardear e perder toda a sua reputação, né? Então tem que tomar cuidado com esse post temporal para isso ser algo que ajude e não atrapalhe. Post sobre temas controversos, né? Tem alguns exemplos aqui embaixo. E esses posts para melhoria do engajamento. Isso é muito bacana, né?
e eu vou dar alguns exemplos ali também, que você pode fazer para você ter um engajamento melhor com a sua audiência, beleza? Então, esses são os 8 tipos que eu mapeei aqui de macro categorias aí que você pode estruturar para o seu blog, para o seu site, para o seu canal do YouTube, para onde você queira produzir conteúdo. Então vamos lá. Eu separei aqui em duas partes, né? Essa parte um pouco mais teórica, e aí eu vou mostrar um pouco na prática depois com algumas referências de alguns clientes aqui da Album, né? Que já produziram esse tipo de conteúdo e estão tendo um resultado excelente, né? Até tem um parceiro nosso que deve estar aqui com a gente hoje, que deixou um comentário aqui, o Fernando Coutinho, que ele faz isso muito bem, né? Ele tem posts ranqueados por mais de 40 estados do Brasil. Então, ele realmente utiliza essas técnicas para poder ter um alcance orgânico do site dele, ou seja, ele não paga R$ 1 em anúncio para poder chegar no público-alvo dele. Ele tem a caixa de entrada lotada todos os dias de pedidos de orçamento de forma orgânica. Vou mostrar para vocês logo mais. Então, a parte 1 do nosso das nossas ideias começam aqui com um post de lista. Post de lista nada mais é do que listar, né, fazer um checklist de dos últimos trabalhos ali, das últimas postagens que eu já fiz na semana, né? Então isso é muito bacana, né? Tenho certeza que quem ainda não tem trabalho, uma ideia aqui é você realmente criar um checklist, uma lista de assuntos interessantes que vão de encontro com as necessidades do seu público-alvo. Então, fica a dica aí do como fazer um post de lista, tá? O post de como fazer, né? Esse é muito famoso, esse é um tipo de post aí que ele gera muita audiência e o como fazer é um termo muito buscado no Google. Então as pessoas elas vão lá no Google e simplesmente digitam como fazer tal coisa. Mas você vai pensar o seguinte, né? O que que o meu cliente que eu mapeei lá no começo, o que que ele gostaria de fazer, né? E o que que eu como profissional, fotógrafo no caso aqui, vou dar um exemplo, vou falar com um fotógrafo que é a maioria da nossa audiência, o que que o meu é, público-alvo ele está pensando, o que que ele está fazendo nesse momento, né? O que que ele gostaria de saber? O que que será que eu como fotógrafo eu posso ensinar ele a fazer, né? E aí algumas ideias, tá? No caso do newborn, dá para você ensinar como fazer a mala, né, da gestante para ir para a maternidade, né? Quais itens são indispensáveis, né, para colocar na mala? E enfim, tem alguns outros casos que eu vou mostrar aqui também, que eles são bem interessantes. E que vocês, com certeza, como fotógrafos, também têm isso, né? Muitas ideias enfim, do que postado como fazer. Isso depende muito do seu público. Case de sucesso. O que é um case de sucesso? Nada mais é do que os últimos depoimentos de pessoas que você já fez trabalho. Tenho certeza que todas as pessoas que já fizeram um trabalho têm um caso de sucesso, né? Então, essa é mais uma ideia também de post aí, contando aí como foi, né, a situação e sempre lembrando de encaixar palavras-chave que estão relacionadas ao que você faz, tá? Então, por exemplo, sempre que você for falar sobre um caso de sucesso de um trabalho de casamento, não se esqueça de colocar palavras como fotografia de casamento, né? Dando um exemplo. Então, essa é mais uma dica. Vamos lá. O famoso problema e solução. Eu tive um grande problema e agora eu consegui fazer uma solução. Até vou mostrar aqui de forma prática. O Rafael Bigarelli ele tem um exemplo muito bacana no blog dele aqui de problema e solução e que ele retrata isso de forma
muito didática, né? O que é um post de problema e solução. Então, tem os casamentos que quase deram errado. Isso foi muito bacana. Olha só que legal. Casamentos que quase não deram certo. Vamos lá. Essa é uma ótima referência aqui para falar de problema e solução. E também aqui eu vou destacar algumas palavras que ele colocou no texto e que elas, sem dúvida, ajudam no SEO e no ranqueamento orgânico desse post, tá? Então ele começou aqui dizendo a palavra casamento. Então já tem aqui casamento, né? E o que que acontece? As pessoas elas são curiosas e por ser e pelas pessoas serem curiosas, elas no subconsciente elas começam a procurar qual foi o problema, o que que esse cara fez de errado, né? Olha só, ele jogou a câmera dele no mar, mas quase deu errado, mas ele vai contar que no final tudo deu certo. E o que que ele fez no meio desse post? Ele falou de novo do casamento. Ele contou aqui. Ele fez no final um link para um outro post que foi o portfólio, né, de todas as fotos. E aí ele colocou também, olha só, aqui ó, achei. O casamento foi na praia de Camburi, ou seja, o local do casamento, que provavelmente é o local que ele quer atrair mais pessoas, né? Ele quer fazer fotograma, o objetivo dele é fazer casamentos na praia. Então ele começou a produzir isso. E quando eu clico aqui, ele fez um link para esse casamento na praia. E aí ele contou a história novamente aqui do como foi o resultado. Então a pessoa ela pode estar navegando no Google, ela chega num problema, ela digita lá quais possíveis problemas de casar na praia. Aí ela pega esse post aqui do Rafael Bigarelli, ela acha alguém que quase teve um problema. E aí ela acaba caindo num trabalho que tem fotos de tirar o fôlego. E o que acontece? No final do site, você tem um botão aqui para solicitar o orçamento. Você tem o comentário, tem vários comentários aqui, ou seja, tem a prova de que esse casamento foi bom, né? E aí ele conseguiu capturar a atenção de um cliente através de um post de problema e solução. Então vamos lá. Então voltando aqui para a nossa lista de conteúdos, checklist. Eu acho que eu dei um exemplo no começo, né, de fazer a mala ali para para gestante, mas aí tem várias, né? Quem é fotógrafo de casamento dá para fazer o checklist do que não pode faltar num shabar, o checklist que pode ser uma planilha, né, de orçamento para o casamento. Então, o que é um checklist de um casamento tradicional? O que é um checklist de um casamento na praia? O que é um checklist de uma sessão de newborn? E o que tem de benefício isso? Eu posso ter isso, né, eu posso utilizar esse checklist para capturar e-mails, para capturar a atenção das pessoas, para capturar os contatos. Então, checklist é uma ótima sugestão também de posts, tá? Então, vamos lá. Dicas sobre os seus próprios serviços. Ou seja, eu estou dando uma dica no meio dessa dica tem um serviço meu. Por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Estou dando uma dica de como produzir conteúdos para o blog, certo? E o que a Album faz? Ela tem uma plataforma de sites que oferece blog. Então, se você construir o seu blog lá, esse conteúdo já está sendo útil para você e para a gente também. Está ajudando as duas partes. Eu estou te ajudando a criar o seu blog, estou te ajudando a criar conteúdo e isso está ajudando a você se tornar um usuário da Album. Então, uma dica sobre como criar um blog é uma dica de
serviço do algum, no caso, como exemplo aqui. Atualização dos trabalhos. Isso é muito bacana. De repente, você que é fotógrafo, faz um workshop, faz algum tipo de treinamento, né? E aí você consegue fazer um post dizendo que você passou por um treinamento, o seu trabalho está X vezes diferente do que era antes. Então, isso pode chamar muito a atenção das pessoas. Os melhores, né? The best of. Acho que esse é muito bacana, muito interessante. E aí é selecionar, criar um post aí com as melhores imagens do mês, de repente. Isso funciona muito bem. O como fazer tá repetido aqui. E aí para a parte 2 a gente vai para algo um pouco mais voltado à segunda parte daqueles tipos de post ali, que é sobre influenciadores, os posts temporais e engajamento, né? A parte 2 é para você realmente começar a capturar as pessoas. Então, o guia definitivo de casar na praia. É muito difícil isso, as pessoas têm uma grande objeção, né? Então, assim, de novo, né? Tudo que a gente for fazer aqui dessa lista tem que estar de encontro à necessidade daquele meu público. Então, o guia definitivo de casar na praia. O guia definitivo de uma sessão de newborn. Conversei com a Bel Ferreira a semana passada e ela me disse, né, que ela está fazendo treinamentos online, ela está fazendo conteúdo todos os dias e, por produzir conteúdo para fotógrafos, os clientes finais acabam sendo impactados e eles veem ela como uma autoridade. Ou seja, até o próprio e-book de ensinar os fotógrafos o como fazer uma sessão de newborn, ele ajuda as pessoas que são clientes, que só querem contratar a fotografia, a acreditarem que uma sessão de newborn ela é muito segura, ela passa por um checklist muito, como eu posso dizer, rígido, né? E processo de higiene, enfim, tem todo um protocolo, né, que a pessoa começa a aprender com esse guia definitivo. A definição do que você faz. Isso é muito importante e pode ser até o primeiro dos posts que você vai fazer no seu blog, porque a definição do que você faz, ela vai ajudar até você a definir melhor, a falar o que você vende, qual que é o seu diferencial, né? Então isso é muito legal. Estatísticas do mercado, né? Com dados aí de fontes seguras, isso também acaba por ser algo interessante para quem tá fazendo uma pesquisa e acha enfim, por exemplo, tentar fazer uma estatística do seu próprio trabalho. A cada 10 clientes que contratam um casamento comigo, é, 7 fecham o ensaio, né? Então, aí você começa a discorrer em cima desse assunto. Então, acho que dá para você ir em linhas assim, sabe? Essa é apenas uma ideia. Entrevista, isso é muito bacana. Você tem uma rede já de relacionamento, né, com fornecedores, enfim, cerimonialistas. Com toda a sua rede de relacionamento, você pode contar, você pode encher umas duas mãos aí de pessoas que você pode entrevistar e fazer um link entre a pessoa, né, o trabalho daquela pessoa e o seu trabalho, colocar os dois nesse post e aí os dois vão subir no Google. Ou seja, eu vou marcar essa pessoa no post do meu blog e os dois eles vão subir no você e o seu parceiro fornecedor vão ganhar uma boa posição no Google. Quem faz isso muito bem, até vou mostrar aqui agora, é o Fernando Coutinho. O Fernando Coutinho ele faz esse trabalho de link muito bem. Então, o Fernando Coutinho ele usa e abusa, é um dos caras que mais produzem conteúdo que eu já vi aqui, para tanto para atrair fotógrafos quanto para atrair clientes de fotografia. Então ele consegue aí através dos conteúdos atrair as pessoas. Então ele tem aqui, por exemplo, ele tem dicas para fotógrafos, ele tem dicas para noivos. Eu vou aqui em dicas para noivas. Olha só, como organizar um casamento sozinha. Faça você.
faça você mesmo. Olha só que bacana. Ele começa aqui então a fazer a primeira coisa que ele faz é linkar o primeiro post do blog dele. E aqui ele já faz um hiperlink aqui com a cerimônia e a recepção. E aqui ele já começa a se ranquear com assessoria e cerimonial de casamentos e eventos. Então, galera, recomendo fortemente que vocês venham no site do Fernando Coutinho, tá? Vou até vou colocar ele como uma referência aqui de criador de conteúdo para vocês darem uma explorada, tá? Vou jogar ali no grupo do Telegram. E ele começa a realmente fazer um monte de link aqui que vocês vão ver que ele tem por trás desse monte de link, ele tem um mecanismo do Google que está lendo tudo isso, tá? Mais um exemplo aqui é um post que o Rafael Bigarelli fez também, que foi os 5 vestidos para casar na praia. E aí nesse post aqui, ele linka uma fornecedora dele. Deixa eu ver se é nesse daqui. Não, é esse aqui, ó. Ele começa a linkar os locais, né? Ele foi para uma praia, né? Fez contato com os locais e começou a marcar os locais aqui e fazer alguns links com locais que ele já fotografou. Então, indicando locais de fotografia como referência. Então, isso tudo é o trabalho dele e ele começou a indicar as pessoas. E essa indicação, ela se chama backlink e você consegue subir no Google conforme você linka a pessoa e a pessoa te linka. Então, aí as dois sobem junto. E depois eu vou trazer ainda essa semana eu vou fazer um conteúdo com o Fernando Coutinho de como você chegar na primeira página do Google. Vai ser mais específico para isso. Hoje é sobre ideias do que você pode postar. Então, beleza. Melhores da web, né? Quais são os melhores conteúdos que vai ajudar o meu cliente a resolver, a sair a resolver um problema, né? E eu posso utilizar conteúdos prontos, eu posso citar, posso fazer uma coletânea de conteúdos que já estão na web e colocar como checklist para as pessoas verem também no meu blog, né? Então aí não tem desculpa nenhuma. Aí é realmente você fazer um mapa da persona, mapear conteúdos que resolvem esse problema, colocar links, né, para a pessoa visitar, ou até fazer um resumo e colocar o link completo, e aí você consegue gerar esse conteúdo. Fazer uma crítica também, isso é bacana, a um tema que o seu cliente, a sua persona, ela realmente vê, né? Então isso também pode chamar uma atenção. Tendências, o Rafael também colocou algumas tendências bacanas. Eu vou mostrar aqui também um site de um cliente nosso, que é o Adriano Cardoso, e ele tem uma aba aqui de dicas, que ele dá muitas dicas legais aqui de casamento. Também vou deixar ele como referência no grupo do Telegram, e você consegue tirar algumas ideias daqui também, tá? De novo, hobby como artista. Essa é a dica que eu vou deixar para vocês, resumindo tudo isso. Para gerar um pouco mais de engajamento, você pode criar um desafio com seus do como as pessoas elas interagem com você e elas fazem para poder, por exemplo, vamos dar um exemplo de desafio aqui, que pode gerar uma interação. Os 10 melhores depoimentos que eu vou ganhar, você vai passar por uma curadoria e vai ganhar um ensaio, né, no final. Então isso pode ser uma grande ideia aí para você publicar o trabalho, um desafio, tá? Então um desafio aí pode ser muito, muito, muito interessante para gerar engajamento com os seus clientes. Então vamos lá. E para finalizar aqui as dicas, a gente tem
o showcase, né? Mostrar realmente depoimentos dos clientes que já fotografaram. Então, aqui fica um fechamento aí desse conteúdo, né? Eu deixei aqui pelo menos umas 15 dicas para você produzir no seu blog de conteúdo. Vou deixar alguns links extras para você conseguir realmente ver na prática ali o que as pessoas fizeram. E é esse o conteúdo que eu tenho para passar hoje. Quero que você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, deixa para gente no comentário aqui ou manda no inbox do Telegram, do Instagram, desculpa, @albumpro. E é isso. Eu vou colocar o link do Telegram aqui também na descrição para vocês, tá? E a gente vai ficar por aqui. Eu vou deixar esse material aqui, esse PDF, que ele tem algumas ideias também lá no grupo. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou deixar um PDF que tem 50 ideias de posts e ele já explica um pouco sobre o que é cada um. Então vai ajudar ainda mais você aí a produzir. Vou fazer um pedido. Quem, a partir dessa live, produzir conteúdo, manda pra gente no inbox do Instagram, que eu vou repostar todos os conteúdos que vocês produzirem, tá? Eu quero mostrar para as pessoas que é possível você gerar conteúdo a partir do seu próprio trabalho e a gente sair muito mais forte dessa que a gente está nesse momento, beleza? Então, vou ficando por aqui, amanhã tem mais e a gente se vê. Um abraço, até a próxima.